Nós vamos começar na página 167, capítulo 8, da festa da Páscoa. Qual o mistério que se celebra na festa de Páscoa? Na festa de Páscoa celebra-se o mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, a nova união da sua santíssima alma ao corpo, do qual fora separada pela morte, e a sua nova vida gloriosa e imortal. Por que a igreja celebra a festa da Páscoa com tanta solenidade e alegria e a continua por toda a oitava, ou seja, nos 8 dias, a partir da Páscoa, contando 8 dias? A igreja celebra a festa da Páscoa com tanta solenidade e continua por toda a oitava por causa da excelência do mistério que foi o complemento da nossa redenção e é o fundamento da nossa religião. Jesus Cristo remiu-se com sua morte. Como é, pois, que a sua ressurreição é o complemento da nossa redenção? Jesus Cristo, por sua morte, libertou-nos do pecado e reconciliou-nos com Deus, e por sua ressurreição nos abriu a entrada para a vida eterna. Porque se diz que a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa religião? Disse que a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa religião, porque nos foi apresentada pelo próprio Jesus Cristo como prova principal da sua divindade e da verdade da nossa fé. De onde provém o nome de Páscoa, que se dá à festa da ressurreição de Jesus? O nome de Páscoa, dado à festa da ressurreição de Jesus, proveio de uma das festas mais solenes da antiga lei, instituída como lembrança da passagem do anjo exterminador dos primogênitos dos egípcios e da milagrosa libertação do povo de Deus da escravidão do faraó, rei do Egito, figura da nossa libertação da escravidão do demônio. Os judeus celebravam esta festa com muitas cerimônias, mas sobretudo sacrificando e comendo um cordeiro. E agora nós a celebramos, sobretudo recebendo o verdadeiro cordeiro imolado pelos nossos pecados. O que quer dizer a palavra Páscoa? Páscoa quer dizer passagem, e significa na antiga lei a passagem do anjo, que para obrigar o faraó a deixar sair em liberdade o povo de Deus, matou os primogênitos dos egípcios e poupou as casas dos judeus, assinaladas com o sangue do cordeiro sacrificado no dia anterior, deixando-as isentas de semelhante flagelo. Na nova lei diz-nos que Jesus Cristo passou da morte à vida e que pelo seu triunfo sobre o demônio nos transferiu da morte do pecado para a vida da graça. Então, meus irmãos, a questão daí do sangue do cordeiro, que foi então ali passado nos umbrais das portas, e então Deus, quando passou pela terra, viu que ali estavam filhos de Deus obedientes ao Senhor, porque fizeram certinho o sacrifício que ele mandou, e então aquelas casas que eram dos hebreus não foram atacadas. Esse episódio me lembra da Sagrada Face. As casas que tiverem uma Sagrada Face devidamente venerada, devidamente adorada, as casas que tiverem a Sagrada Face devidamente adorada, não serão atingidas nos 3 dias de escuridão. Precisa que a Sagrada Face esteja no altar da igreja doméstica, precisa que seja sempre adorada, tem esse respeito, essas orações que você faz aí todo dia, precisa ter uma vela de cera de abelha. Várias pessoas já colocaram, inclusive no nosso grupo lá do WhatsApp, telas, endereços das pessoas que vendem esse material, para que você possa comprar. Eu mesmo vou fazer a experiência de comprar de uma aí que uma das irmãs mandou para nós. E aí, então, essa vela precisa ser benta, que recebe a bênção especial para os 3 dias de escuridão e ficará acesa no seu altar. Professor, quantas velas eu preciso comprar? Bom, Nossa Senhora disse numa revelação reconhecida pela Santa Igreja que uma vela só é suficiente para os 3 dias. Ela não disse o tamanho da vela, não disse a bitola da vela, ela disse que uma vela é suficiente para 3 dias. Pronto. É isso. Eu, da minha parte, pretendo comprar aí umas 4 velas. Vou deixar, assim, umas 2 em casa e 2 aqui na capela. Uma com a Madre Sofia aqui, outra para a capela, E lá em casa 2. Uma para o altar da igreja doméstica, a gente está ali rezando, chorando amargamente os pecados, como disse Jesus ao Padre Pio, e a outra vela, então, de repente, para se precisar, por exemplo, ao banheiro, não tem luz, não tem mais nada, então aí nós teremos uma vela para alguma eventualidade que precise. Por exemplo, ir ao banheiro e retornar, só isso também. Não pensa que vai fazer jantar, almoço, essas coisas, certo?
não é falado nada de questão de alimentação. É claro que a nossa vida não será a mesma. Ninguém vai conseguir ficar na cozinha fazendo almoço, janta, lanchinho, enquanto simplesmente o mundo está sendo destruído aí fora. São 3 dias que, assim, eu acredito que passarão até mais rápido do que a gente imagina. As crianças estarão dormindo, o sono dos anjos, né? E também a promessa de Jesus. E os animais domésticos que forem de fora da casa, as criações, as propriedades, as plantações dos justos, aqueles que são fiéis ao Senhor, serão todas preservadas. Em compensação, os ímpios e os iníquos serão destruídos, suas propriedades, suas casas, suas plantações, suas criações, tudo. Então, se o seu cachorro fica fora de casa, pode deixar fora de casa. Do mesmo jeito, o Senhor só pede para colocar, então, água e comida, ele recomenda para 3 dias. Pronto, só isso. Se é de dentro de casa, não tem o que falar, né? Agora, você não vai querer, se você mora na roça, botar boi, bezerro, papagaio e periquito dentro de casa, que não vai dar. Aí eles ficam lá fora e o Senhor já prometeu que vai proteger, porque aqueles que são fiéis a Ele serão protegidos. E a nossa marca, o nosso sinal, será exatamente a Sagrada Face exposta no altar da nossa igreja doméstica, a razão pela qual é importantíssimo você ter aí a Sagrada Face, então, abençoada e no altar da sua igreja doméstica, tá certo? É a forma que nós temos, o selo que nós temos para passar os 3 dias de escuridão. Nós tivemos algumas pessoas aqui da paróquia que adquiriram a cruz da Sagrada Face, essa que a gente usa aqui, que Jesus recomendou à irmã Maria de São Pedro. Nós tivemos algumas irmãs, irmãos, que compraram para colocar em portas e janelas, para fixar acima da porta da janela, para ser uma marca também bem visível, justamente aí da Sagrada Face, porque essa cruz da Sagrada Face chama a cruz da Sagrada Face, porque bem no meio tem a Sagrada Face, que é a reprodução da Sagrada Face de Tours. Tá? E aí, então, escrito em latim a oração que Jesus pediu que a irmã Maria de São Pedro rezasse, nós também, em reparação às ofensas feitas contra Deus cada vez que você vê uma blasfêmia, tá certo? O mapa aí da mina, o caminho das pedras para atravessar os 3 dias de escuridão, antes é toda a nossa conversão, oração, fazer a nossa missão, sermos fiéis a Deus, combatermos o pecado em nós, em primeiro lugar, e depois disso, então, aí é justamente você ter todo o seu altar aí montado, né, estar sempre aí adorando a Sagrada Face. Quinta-feira, por exemplo, é dia de adoração à Sagrada Face, né, e ter toda assim essa prática religiosa de igreja doméstica, tá? Que vai ajudar muito você, inclusive, para passar esses 3 dias. Vai fazer o quê? Vai ficar rezando o terço mariano, terço da misericórdia, livro do Salmo, você vai estar rezando, vai estar em oração, tá? E é assim que nós vamos. Dessa forma, nós vamos passar pelos 3 dias de escuridão até o 4º dia. Não abra a porta para ninguém. Pode ser o seu cachorro estar lá fora se esguelando. Não abra a porta para o seu cachorro. Se ele é de fora, fica lá fora. Também pode aí alguém, algum parente, parecer que está chamando você, um conhecido, agoniado. Mãe, abre a porta, mãe, por favor, mãe! Não vai ser seu filho nem sua filha. Esse exemplo que eu estou dando. Ela, nessa altura, infelizmente, já teria sido morta se for pega lá fora. Quem estiver lá fora morreu, gente. Então, são os demônios imitando a voz de parentes, amigos, conhecidos, né, para que a gente bobamente abra a porta. Não é para olhar lá fora, não é para abrir porta, não é para abrir janela, não é para olhar por frestinha, é para cobrir portas e janelas com tecido. Não é para espiar a ira do Senhor, ver o que o Senhor está fazendo. Curiosidade? Porque a ira do Senhor é santa e você é morto nessa hora. Não é para olhar. Se você é uma pessoa muito curiosa, comece a trabalhar contra isso desde já, para você sobreviver nos 3 dias de escuridão, certo? Então é isso. Aí depois dos 3 dias de escuridão, quando o sol raiar de novo, aí nós estamos liberados para sair de casa. Não vai ser um quadro bonito, vai ser um quadro de destruição terrível. Mas vamos sobreviver aí, que significa que nós estamos muito perto mesmo, pertíssimo da volta de Jesus, o verdadeiro, né? Da volta de Jesus. Não é agora Jesus. Jesus só depois dos 3 dias de escuridão. O primeiro é o anticristo. Tá, vamos lá. Que devemos fazer para celebrar dignamente a festa da Páscoa? Para celebrar dignamente a festa da Páscoa, precisamos fazer 2 coisas. Primeiro, adorar com santa alegria e vivo reconhecimento a Jesus Cristo ressuscitado. Segundo, ressuscitar espiritualmente com Ele. O que quer dizer ressuscitar espiritualmente com Jesus? Ressuscitar espiritualmente com Jesus quer dizer que, assim como Jesus, no meio da sua ressurreição, começou uma vida nova, imortal e celeste,
Assim também nós devemos começar uma vida nova, toda espiritual, renunciando inteiramente e para sempre ao pecado e a tudo que nos leva ao pecado, amando só a Deus e tudo que conduz a Deus. Amando só a Deus e tudo que conduz a Deus, não as coisas que conduzem ao mundo. Cuidado com isso. Que quer dizer a palavra aleluia, que se repete tantas vezes nesse santo dia e em todo o tempo pascal? A palavra aleluia quer dizer louvai a Deus, e era o grito festivo dos povos hebreus. Por isso a igreja o repete muitas vezes em tempo de tanta alegria. Porque no tempo pascal se reza de pé? No tempo pascal se reza de pé em sinal de alegria e para figurar a ressurreição do Senhor. Muito bem.